Eu queria que você procurasse o livro de Jonas, no capítulo 3, esqueci de dar para o papelzinho. Jonas, capítulo 3. Não é fácil de achar, você tem que ir. Depois dos grandes profetas, aí tem os profetas menores. E Jonas está lá. Está lá no meio de Miqueias, Obadias. É um livro que toda hora a gente passa por ele, porque é um livro que as crianças adoram. As crianças adoram o livro de Jonas. E no capítulo 3, queridos, já tinha acontecido aquilo que a gente conhece, que sabe, que Jonas foi engolido pelo peixe e ele tinha sido, depois ele clamou a Deus, orou a Deus, deu graças a Deus, e o peixe passou mal. O peixe também passa mal, viu, mesmo? O peixe passou mal e soltou ele lá na praia. E aí, se você ler aí, nós estamos no capítulo 3, mas diz assim, que o Senhor falou ao peixe e este vomitou Jonas na terra. Então, aqui a figura de alguém, queridos, que tinha dado tudo errado. Já aconteceu isso com você? Já. Tinha dado tudo errado na vida de Jonas. Aí, o Deus que nós servimos, amém, diz assim, no capítulo 3. Eu vou ler tudo, tá, queridos? Amém. Porque aí a coisa fica bem dentro de nós. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo, levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava, dizendo, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois, ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixam que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Versículo 10 diz assim, Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra. Aleluia. E a primeira coisa interessante que a gente vê aqui, queridos, que a palavra de Deus veio a Jonas pela segunda vez. Deus não desiste nem de um profeta relutante. Deus não desiste daquela pessoa que começa uma coisa e para. Graças a Deus. Começa uma coisa e para.
começa uma coisa e desiste. Deus não desiste dessas pessoas. Deus não desistiu de Moisés, que disse que ele não era homem de língua dura. Deus não desistiu de Jeremias, que disse que era uma criança. Deus não desistiu de Gedeão, quando ele disse que ele não se achava digno de fazer o que Deus pedia. Deus não desistiu de Elias, que entrou na caverna e disse: bom, acabei, jubilei, aposentei, não quero mais nada. Deus não desiste de nós, querido. Deus não desiste de você. E isso é um exemplo também para nós, querido. Não desistirmos dos nossos próprios propósitos. Amém. Assim como Deus tem um propósito, e Ele não desiste do propósito dele, cada um de nós aqui, queridos, também tem propósitos. Amém? E às vezes a gente começa, mas desiste. Começa, mas se cansa. Começa, mas aparece obstáculo. Então, esse texto aqui, a gente nem começou e ele já tem muita coisa para nós. E aí Deus virou para Jonas. Você preste atenção que na palavra de Deus tudo tem um significado. O Senhor foi a Jonas, não perguntou se ele estava bem, se ele não estava bem, se ele precisava tomar um soro, se ele precisava descansar. Deus se virou para Jonas e disse: levante-se, vai a Nínive e pregue a palavra que eu lhe darei. Amém. Preste atenção, querido. Tem dois levante-se aqui nesse texto. Levante-se. A palavra de Deus, querido, quando ela chega ao nosso coração, ela sempre provoca um movimento. Ela sempre provoca um deslocamento. Ela muda as circunstâncias. Levante-se. Se mandou ele se levantar, é porque ele estava o quê? No mínimo, querido, caído, derrubado, travado, decepcionado, pensando no que ele tinha feito com a vida dele. Aqui ninguém pensa assim. Amém. Levante-se, vá à grande cidade que eu lhe darei, né? Então a palavra de Deus, ela, querida, ela provoca um desconforto naquele que está parado, naquele que está travado, naquele que está paralisado. Ela provoca um desconforto, porque ela diz: levante-se. Feito aqueles pacientes que estão lá no leito, aí o médico diz: vamos embora, levanta, chama o fisioterapeuta aí, vamos embora. Faz essa mulher dar uma volta no quarteirão aí do hospital. Amém. Amém. Ah, eu não posso. Não. Levante-se. Amém. Tem gente aqui que já passou por isso. Amém, querido? Amém. Levante-se. Né? A palavra de Deus, ela sempre provoca deslocamento, querido. Não é? E Deus deu uma palavra para ele muito simples: que ele pregasse a cidade arrependimento. E arrependimento é mudança de atitude com pecado. Né? Que ele se arrependesse, que eles mudassem de vida, ou a cidade seria destruída. Aqui o Senhor foi mais incisivo do que a primeira vez. Se eu tivesse lá no lugar, pastor Rafael e o pastor Pablo são testemunha disso. Se eu estivesse lá e Deus dissesse: levante-se, vai a Nínive e pega para arrependimento a cidade, sabe o que eu diria? O que eu diria, Pablo? Quando vocês vêm com uma sugestão: pastor, por que a gente não faz isso? O que eu falo, Pablo? E não presta atenção no que eu falo. O que eu falo, Rafael? Muitas vezes eles chegam para mim, ou vocês mesmos: pastor, por que a gente não faz isso? O que eu digo? Eu já fiz isso. Eu já fiz. Eu já fiz isso, não deu em nada. Eu já fiz isso, quebrei a cara. Às vezes, querido, Deus fala com a gente e a gente endurece o coração, porque aquilo que Deus fala, a gente já tentou fazer antes e não deu certo. Quem é aqui que já fez um vestibular e não passou? Sim.
E aí depois, não vou fazer mais não. Levei pau, não passei. Amém? Vocês estão aí, minha gente? Amém. Olha só, voltando para a mensagem. A mensagem do Senhor era simples. Que ele pregasse arrependimento, que eles mudassem de vida, ou a cidade seria destruída. Presta atenção, queridos, que Deus não deu a Jonas nenhum milagre, nenhum sinal, nada especial, só uma palavra, que ele desse uma palavra convidando ao arrependimento, a um conserto, a mudança de atitude de pecado, para tirar a malícia do seu meio. Olha, Deus está sempre falando, queridos, com a gente, para a gente falar isso para outras pessoas. Amém. A gente faz, querido. Vai lá, senta com o teu filho e mostra para ele o que ele está fazendo errado. Você tem repertório, você tem experiência. E o filho não vai por esse caminho. Amém. Né? Então a palavra de Deus, querido, quem está confortável, ela vai incomodar. Amém. E quem está incomodado, ela vai confortar. Amém. Amém, querido? Porque ela vai trazer esperança, né? Amém. E diz a palavra, querido, no versículo 5, que eu fiz questão de ler, que os ninivitas creram em Deus. Creram na palavra de Jonas. Amém. Vestiram um pano de saco até o rei. Você viu que o rei levantou-se do trono. Gente, para alguma coisa acontecer na nossa vida, a gente tem que se levantar. Amém. Tem que sair da acomodação. Tem que sair do conformismo. Tem que sair da mesmice. Tem que sair daquilo de todo dia, jogado, derrubado, né? Tem que se levantar. Viu que Deus mandou Jonas se levantar? E aqui diz que o rei, quando ouviu o que estava acontecendo na cidade, que o rei levantou-se, desceu do trono e proclamou um jejum. Botou até os animais de jejum. Aí, viu? De vez em quando bota o teu cachorro de jejum. Bota aquele gato nervoso que você tem de jejum. Preste atenção, querido. Aconteceu um movimento na cidade, tudo em função de uma palavra simples de um profeta relutante. Um profeta que a princípio ele não queria fazer o que Deus queria que ele fizesse. Isso acontece com a gente, querido? Acontece. Deus fala, não quero fazer isso não, Senhor. Mas ele fez e Deus, a cidade ouviu e se converteram do mau caminho, da sua malícia, da sua violência, das suas mãos. E aí o versículo 10, que eu também fiz questão de ler, para você ver que tudo que a gente fala está na palavra de Deus. Amém. Diz que os ninivitas creram na palavra de Deus. Aliás, perdão, né? O versículo 10 diz que Deus viu o que eles fizeram. Meu irmão, tudo que você faz, Deus vê. Amém. Você não engana Deus. De Deus não se zomba. Amém? Tudo que a gente faz, Deus viu. Deus viu o que eles fizeram, como eles se converteram, e Deus mudou de ideia. Gente, a gente tem um Deus que muda de ideia. É em função do que a gente faz, querido. Em função da nossa reação diante da palavra dele, diante do que ele fala para a gente. Então, a gente repete muito isso. As nossas ações, o nosso comportamento, as nossas atitudes, elas chamam a atenção de Deus. Amém. Eu falo sempre para você, quando Davi disse, vou lá enfrentar esse Golias, que o céu parou. Glória a Deus. Por quê? Porque quando você toma uma atitude em função do que Deus bota diante de você, Deus para ver. Amém. Deus está vendo o que você está fazendo. E às vezes, em função do que você faz, ele muda de ideia. Amém. Porque ele estava com uma intenção que não era boa para você. Olha, do jeito que a tua vida está indo, isso aí vai dar para os burros d'água. Mas em função que você parou, se levantou, tomou atitude,
tomou uma ação, Aleluia. Deus disse: não vou fazer o que eu ia fazer, vou fazer diferente. Amém. Amém, querido? Amém. O que foi que Deus viu em função dessa palavra que foi pregada, querido? Deus viu mudanças concretas, Deus viu arrependimento, Deus viu eles tirando a violência da mão deles, a malícia da mão deles, Deus viu eles se consertarem nos seus caminhos, não é? Foi um arrependimento seguido de uma conversão prática, né? E aí a gente traz essa palavra para nós, querido. Amém. O que será que Deus está vendo em nós hoje, dia 1º de março? O que é que será que Deus está vendo nesses últimos dias que a gente tem vivido? O que será que Ele está vendo? Eu derrubado, travado, reclamando, murmurando, me queixando, imobilizado, paralisado, cristalizado. Ou será que Deus está vendo eu me movimentar? Amém. Eu agir. Graças a Deus. Aleluia. Eu pensar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Amém. Vou me consertar nisso. Glória a Deus. Vou me consertar naquilo. Amém, Deus. Me arrependendo de coisas que eu olho para trás e, meu Deus, como eu me arrependo do que eu fiz. Será que Deus está vendo esse movimento na gente, querido? Queridos, hoje é um dia da gente se examinar. Graças a Deus. Tá? Hoje é dia de tomografia, radiografia, ultrassonografia e cintilografia do Espírito Santo. Amém. O que será que Deus está vendo em nós? Aliás, querido, em função do domingo passado, quem estava aqui domingo passado, a gente pregou uma palavra de arrependimento, de conserto, não é? E uma palavra, uma pergunta para deixar você bem desconfortável. É hora do raio-x, né? Qual foi a mudança que você fez essa semana? O que tu mudou? O que você se levantou? O que você agiu? O que você fez diferente? A igreja calada, 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 calada. O que você fez essa semana de mudança? Ou ficou tudo do mesmo jeito? Tu estava aqui domingo, a palavra foi pregada, arrependei-vos, convertei-vos, crede no Evangelho, ainda há esperança para você, mas se conserta, se limpa, se lava, se purifica. E o que foi que você fez? Ou deixou tudo do mesmo jeito? Ainda é tempo, meu irmão. A graça ainda está à sua disposição. Deus não muda. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Ele hoje ainda tem um propósito. Ele sabe que você tem muito problema. Ele sabe que você tem muita luta, que você tem muita dificuldade. Mas Ele está ao seu lado para te dar vitória, Ele está ao seu lado para te dar livramento, Ele está ao seu lado para te dar provisão. Talvez para alguns de nós, queridos, alguns de nós que reconhecemos, não, essa semana eu fiz umas coisas diferentes. Eu fiz, não sei se você fez. Amém? Nós que fizemos algum movimento, tomamos alguma atitude, nós, queridos, que fizemos alguma coisa, a gente tem que agradecer a Deus. Muito obrigado, que o Senhor me ajudou. Foi o Senhor, Pai. Foi a sua palavra, Pai, que me tirou da lerdeza, que me tirou de estar na cama, reclamando, murmurando, que me tirou desse lugar, dessa posição de velho chato, que está sempre reclamando, e fez outra coisa. A igreja está calada, né? Amém? Talvez alguns de nós temos que agradecer, querido. Quem é que aqui disse? Eu quero agradecer a Deus porque essa semana eu dei um passo pequenininho, mas eu dei. Quem é que deu um passo pequenininho, mas deu? Talvez outros, queridos. A gente pode voltar à mensagem do domingo passado.
O tempo é agora. Amém. O reino de Deus está aqui. Amém. Jesus é o Senhor e Ele está no nosso meio. Amém. Você ainda pode viver um novo tempo com Deus. Amém. Vai depender de você. Amém, queridos? Veja só, nós temos dois exemplos aqui, né? Tanto Jonas como os ninivitas. Ambos tá todo mundo parado. Jonas talvez decepcionado, frustrado, vendo que ele tinha feito tudo errado, né? Arrependido. E os ninivitas lá na violência, fazendo o que eles queriam, do jeito que eles gostavam. E de repente a palavra veio e provocou toda uma mudança. Amém. Queridos, eu estou pregando isso porque eu já estou pregando a palavra de Amém. Deus para nós. Amém. Né? Amém. Então, por isso é essa palavra mais extensa, mais profunda. Amém, queridos? Amém. Então, é uma palavra para você se avaliar. Nessa semana, eu me mexi, eu me levantei, eu mudei alguma coisa? Ou será que eu fiquei lá na praia, prostrado? Ou será que eu fiquei na lama, como estavam ali os ninivitas, fazendo o que eles queriam? Amém? Que essa palavra já começa a trabalhar no seu coração. Ainda é tempo de você ver as bênçãos de Deus numa nova medida sobre a sua vida. Amém? Então, Pai querido, em primeiro lugar, nós queremos te agradecer. Alguns de nós, graças a Deus, Pai, em função da Tua palavra, como os ninivitas, alguns de nós nos levantamos, alguns de nós tomamos atitudes, alguns de nós fizemos, às vezes, pequenos passos, pequenas mudanças, mas já fizemos alguma coisa. E nós queremos te agradecer e te pedir, Pai, que Teu Santo Espírito nos dê força para fazer muita coisa que a gente ainda tem que fazer. Muito desafio que a gente tem que enfrentar. Muita coisa que a gente tem que tirar da nossa vida. Por outro lado, Pai, que Teu Santo Espírito incomode, deixa desconfortável aquele que está numa zona do conforto, da acomodação. Mudar para quê? Se arrepender de quê? Eu não tenho pecado. Aquele que está acomodado, Pai, talvez na beira de uma praia, como Bartimeu na beira do caminho, aquele que não tem feito nada para mudar. Então, Pai, que a Tua palavra trabalhe naqueles que estão em movimento, levantados. Diga aí para Deus: Deus, eu estou de pé. Amém. Eu estou de pé. Aleluia. Era para eu estar derrubado hoje, mas eu estou aqui na Tua Aleluia. casa. Glória a Deus. Estou aqui na Tua casa para te louvar, para te buscar, para ouvir a Tua palavra. Aleluia. Glória. E que Deus fale ao coração de cada um. E que a gente tenha a coragem, querido, de se arrepender dos nossos pecados. Amém. Porque tem que ter coragem, querido. Coragem para fazer aquilo que Deus nos pede. E Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Queridos, isso é uma palavra que serve para nós em qualquer área da vida. Amém. Qualquer área da vida. Até na área financeira também. Área financeira também. Talvez a gente precise se arrepender de coisas que a gente, né, tem que... Não vou fazer mais assim, vou fazer assado. Né? Não vou gastar tanto. Quem fala isso aqui? Eu não vou gastar tanto como eu tenho gastado. Aqui ninguém gasta dinheiro, né? Só ganha. Eu vou ser um ofertante na igreja fiel. Eu vou ser um dizimista fiel. Eu vou ajudar a minha igreja a ficar de pé, de porta aberta. Eu vou participar, eu vou me envolver. Né? Porque há muitos, queridos, que ficam distantes. Hora de oferta, às vezes chega até depois, para não ter que passar esse constrangimento que eu vi.
Lá vem o pregador trazer, pedir oferta. Então, queridos, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Para fazer o que Deus nos pede, querido, a gente precisa se levantar. Para a gente fazer o que Deus nos pede, a gente tem que mudar de atitude, mudar de comportamento, ter outras atitudes, fazer pequenas coisas, porque é assim que nós vamos ver o mover dele na nossa vida. Pai, eu abençoo. Hoje é o dia 1º de março, eu já aproveito esse momento. Que o mês de março seja abençoado na vida dele. Meu Pai, que não falte pão na mesa do meu irmão. E o pão é uma representação, Pai, de alimentação. Que não falte comida, que não falte provisão para ele pagar as contas que ele tenha, que não falte trabalho, Pai. Que tudo que ele colocar à mão se transforme em dinheiro, que ele ganhe. Que ele não perca, pelo contrário, Pai, que ele ganhe, que ele seja abençoado. Que a tua provisão, porque a tua palavra diz que o Senhor é o Deus do ouro e da prata. O ouro e prata não falta nesse mundo. Abençoa o meu irmão, Pai. Que esse ouro e essa prata chegue na mão dele, para ele pagar as contas dele, a família dele, a casa dele. Que nada falte na vida dele, na vida dos seus. Que o mês de março seja financeiramente abençoado na vida dele, no seu comércio, na sua profissão, naquilo que ele produz, que ele receba 100 vezes mais, Pai. Que ele receba abençoadamente a tua graça na vida dele. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Queria convidar, queridos, você a pegar isso, o envelope na cadeira. Se você quiser ir lá na máquina, se você quiser o CNPJ da igreja, que é o nosso Pix, você pode pegar aí, deve aparecer na televisão 1 hora, um momento vai aparecer, se não tem aí na cadeira, o QR Code, você pode usar a maneira que você puder. Levante-se, por favor. Hoje se falou de levantar. Levante-se e venha aqui entregar aquilo que você tem para a casa do Senhor. Deus é bom. Amém. Nós vamos ao Evangelho de Lucas, no capítulo 11, que Jesus fala de Jonas. Então, por isso que eu disse que eu já estava pregando, minha gente. Aonde Jesus fala de Jonas. É o fantástico da palavra de Deus. Como a palavra de Deus, ela mesma se explica. No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Mateus também tem, mas eu vou lá no de Lucas, aonde Jesus fala do sinal de Jonas. E muitas vezes a gente não entende isso. Ou seja, a gente entende de uma outra maneira. Misericórdia, tinham 2 copos, agora tem 4. O Senhor já está fazendo milagres aqui. Graças a Deus. Eu falei do Evangelho de Lucas, capítulo 11, nos versículos 29 a 32. É um texto menor agora. Lucas 11, no versículo 29 ao 32. Jesus aqui, ele fala sobre Jonas, sobre esse texto que nós acabamos de falar agora mesmo, né? Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer: essa é uma geração má e perversa. Pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para essa geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão.
Jesus está falando dele. Aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E Jesus repete: e aqui está quem é maior do que Jonas. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra e prepare o nosso coração para nós participarmos da mesa do Senhor, para que esse memorial que nós vamos realizar hoje traga bênçãos, traga curas, traga força, traga coragem, traga ânimo, traga fé, traga manifestação do Espírito Santo na nossa vida. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Preste atenção, meu irmão. Jesus aqui. Que bom que você está aqui, meu irmão. Amém. Senti sua falta domingo passado. Pois é. Jesus aqui, querido, ele já tinha realizado muitos milagres. Ele já tinha dado muitas provas e sinais de que ele era o Filho de Deus. Que ele era o Messias esperado por Israel. Mesmo assim, querido, apesar de tantos milagres que ele já tinha feito, ele ainda sofria perseguição por parte dos religiosos. Quem eram os religiosos? Os fariseus, os saduceus, os escribas, os sumos sacerdotes. Hoje também, querido, a gente tem uma penca de religiosos. É pastor, é bispo, é diácono, é missionário, é evangelista, é apóstolo. É uma penca de religiosos aí. Amém, querido? Amém. Né? E esses religiosos do tempo de Jesus, parecido com os religiosos do tempo de hoje, eles eram fiscais de Deus. Estavam sempre apontando os erros na vida dos outros. Estavam vendo sempre o cisco no olho dos outros. Estavam vendo sempre os erros na vida dos outros. Mas não via a trave no olho deles. Eram fiscais do Espírito Santo. Você sabia que toda igreja tem fiscal do Espírito Santo? Tem fiscal do Espírito Santo. Eu não digo graças a Deus, aleluia, não. Porque às vezes a gente prega a palavra com esforço, com fé, com ânimo, mas a pessoa vem e desvaloriza o que você acabou de pregar. Ah, mas aconteceu isso. Ah, mas aconteceu assim. Ah, mas por que pessoas descrentes da palavra de Deus, né? Hoje a gente também está cercado de religiosos, querido. Dá até coceira na língua para citar uns nomes aqui, mas não vou falar nada não. Que são pessoas que estão sempre fiscalizando. Nunca chega para te elogiar. Nunca chega para te parabenizar. Nunca chega para dizer obrigado por essa palavra. Pelo contrário, ainda chega para você: ah, mas essa palavra aí não funciona por causa disso. Mas eu não creio que é assim. Minha irmã, fica com o que você crê, que eu vou ficar com o que eu creio, tá? Fica com o que é teu, que eu fico com o que é meu. Amém, Amém, querido? Graças a Deus. E aí, queridos, Jesus tinha acabado, se você olhar logo anterior, no mesmo capítulo, Jesus tinha curado um homem, um demônio, tinha expulsado um demônio que era mudo, né? E esse homem que era mudo passou a falar. Isso, querido, chamou a atenção e provocou uma multidão em volta dele. Só que uma multidão que tinha um detalhe, queridos, que tinha uma característica. Elas estavam afluindo a Jesus, atrás de Jesus, porque elas queriam sinal. Elas queriam ver algo extraordinário. Elas queriam uma exibição espiritual, que Jesus era de fato o Messias, o Filho de Deus. Elas queriam ver alguma coisa espetacular. Elas queriam ver. Em vez de crer, elas queriam ver. Amém? Tem gente que quer ver para crer, né? E essas pessoas aqui queriam ver alguma coisa acontecendo, né?
Aí Jesus chamou essa multidão que estava cercando ele, que estava afluindo a ele. Veja só, queridos, que Jesus chamou essa multidão de geração má, geração perversa, porque pedia um sinal, porque queria ver algum espetáculo, queriam ver alguma coisa maravilhosa. E aí Jesus é categórico: nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Queridos, eu garanto que essas pessoas não entenderam nada. Qual foi o sinal de Jonas? Quem arrisca dizer qual foi o sinal de Jonas? Uma pessoa falou uma coisa e outra falou certo, né? Veja só, querido, a gente pensa que o sinal de Jonas foi que ele foi parar na barriga de um peixe, e que ele saiu da barriga de um peixe, mas não é esse o sinal de Jonas. O sinal de Jonas foi que ele, apesar de passar pelo que ele passou, ele era um profeta relutante, ele queria fugir de Deus, ele não queria fazer o que Deus fazia, mas na hora que ele tomou a decisão de fazer o que Deus disse para ele, e ele pregou a palavra, uma cidade se arrependeu e se converteu. Glória a Deus, aleluia. Esse é o verdadeiro sinal de Jonas, queridos. Graças a Deus. Que aquelas pessoas que estavam cercando não estavam vendo. Porque ele pregou para uma cidade e a cidade se arrependeu. Porque diz a palavra, né, que Deus disse que ia destruir a Nínive, porque a malícia da cidade tinha chegado à presença de Deus. Sabe quando o balde vai enchendo, querido? Vai enchendo, e aí chega num ponto, não, agora não dá mais, né? A malícia da cidade, o pecado é assim, queridos. O pecado, ele vai. E se a pessoa não se arrepende, não se conserta, tem uma hora que Deus age. E às vezes o que Deus faz, nem sempre é aquilo que a gente queria. Vocês estão aí? Foi todo mundo embora. O sinal de Jonas, queridos, isso aqui, se você perguntar na grande maioria das cidades, igreja, ninguém sabe. O sinal de Jonas foi que um homem, um profeta, relutante, na verdade ele nem queria fazer o que Deus mandou, e aí ele colheu consequências. Quando eu não faço o que Deus quer que eu faça, tem consequência, minha gente. Amém? Amém. Né? Com certeza. Então ele pregou a palavra para uma cidade, e essa cidade se arrependeu, se converteu. E aí Jesus fica indignado com esses que estavam atrás dele, religiosos, pessoas também necessitadas, podemos entender assim, pedindo sinais. O que é que Jesus está falando? Vocês não precisam de mais sinais. Jesus já tinha multiplicado o pão, Jesus já tinha feito uma porção de coisa, eles já tinham assistido uma porção de milagres. Vocês não precisam de mais milagres, mais sinais, mais milagres, mais provas. O que vocês precisam é aprender a ouvir a palavra de Deus. Amém. A escutar, quem tem ouvidos. Né? Eles precisavam aprender para que essa palavra que eles ouviam gerasse fé no coração deles, Amém. que provocasse um arrependimento, que provocasse uma mudança de vida, uma conversão verdadeira. Amém, querido? Aí Jesus dá um exemplo, né? Ele faz um exemplo aqui, ele faz uma comparação. Por quê? Os ninivitas eram um povo pagão, que não servia a Deus nenhum. E eles se converteram com uma palavra de um profeta relutante. Oh, glória. Você conhece algum pagão, meu irmão? Ninguém conhece ninguém pagão? Conhece alguém ateu? Não é? Conheço uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial. Não convivo com ele, mas convivi.
E dói no meu coração quando ele fala de boca cheia, eu sou ateu, não acredito em nada disso. Sabe aquela pessoa que te dá uma rasteira, ainda pisa na tua cabeça? Né? E os ninivitas eram assim, querido, era um povo pagão. O que havia no meio deles? Violência. Aí Jesus ainda fala da Rainha do Sul. Rainha do Sul foi uma rainha que atravessou e foi atrás de Salomão para aprender da sabedoria de Salomão para ela lidar lá no reino dela, que também era uma rainha. Qual é o feminino de pagão? Cadê os professores? Pagã. Obrigado. Então, e aí você vê, né? Jesus faz assim, eles se converteram. A Rainha do Sul veio atrás de... E aí Jesus fala assim: aqui está alguém que é maior que Salomão. Aleluia. Aqui está alguém que é maior que Jonas. Aqui quem está é o próprio Messias, o Filho de Deus. Aleluia. E eu estou aqui pregando para vocês e vocês continuam indiferentes. Vocês continuam incrédulos e vocês continuam não acreditando na palavra que eu estou pregando. Vocês continuam não mudando de vida. E Jesus faz o contraste, né? No texto de Jonas, era uma cidade pagã, que ouve uma palavra simples, se arrepende, se converte e muda de vida. Aqui no Evangelho de Lucas, Jesus está usando esse exemplo, querido, porque ele está pregando para um povo religioso. Um povo que dizia que temia a Deus. Ele estava pregando para um povo religioso, mas que não estava acreditando. Você é filho de quem? Filho do homem? Que pai? Nosso pai é Abraão. E Jesus sendo questionado, você sabe o que é isso, né, querido? Quando você começa a pregar, quem aqui tem coragem de pregar de vez em quando? Tem dois, né? Mas tem coragem de pregar e as pessoas questionam, falam, mas como é que é isso, como é que é aquilo, não é? Outro dia botaram na internet um rapaz aí, queridos, meu pai do céu, perdoa a palavra, querida, dá até nojo de assistir, querido. Uma pessoa tão dura, uma pessoa tão endurecida, falando mal de Deus, falando mal de Jesus, falando mal de igreja, falando mal de... Meu Deus, aquele ali, o futuro dele, se ele não se arrepender, vai ser quente. Amém, querido? Jesus está falando aqui, aquele povo religioso que já tinha visto sinais. Dá uma cutucada no teu irmão, meu irmão, tu também já viu muito milagre. Tá? Tu já viu muita maravilha na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história. Mas tem hora que você é incrédulo. Não acredita? Né? Jesus estava falando que ele estava pregando para um povo que ele é o próprio Filho de Deus, e o povo não se arrependia, não se convertia, e ainda pedia mais provas, e ainda pedia mais sinais, mais milagres. O que a gente vê aqui, querido? Olhando para Nínive, um povo que tinha pouco sinal. Aliás, não teve sinal nenhum em Nínive. Só tinha uma palavra. Glória a Deus. Às vezes, querida, a única coisa que precisa é uma palavra. Amém. Aleluia. Uma palavra. Amém. Só tinha uma palavra, não tinha sinal nenhum. Glória. Mas o povo se converteu. Amém. Graças a E aqui, Jesus, né, pregando para os religiosos, um povo que tinha até excesso de informação, de conhecimento, de revelação, que já tinha visto Jesus fazer milagres, de coração duro, resistindo a se converter e ainda pedindo mais sinal. Amém? Amém. E Jesus repete, aqui está alguém que é maior que Salomão e Jonas. Trazendo essa palavra para nós, querido. Porque Jesus estava falando para aquela geração, mas aquela geração não tem muita diferença da nossa geração.
Amém, querido? Amém. Uma pergunta: por que é que você está aqui seguindo a Jesus? Eu quero a salvação. Que é a salvação, muito bem. O que mais que você está buscando aqui? Por que nós estamos aqui? Aqui só tem gente da melhor qualidade. Por que a gente está aqui domingo após domingo? Semana após semana? Por causa da palavra, para a palavra o Espírito Santo nos revelar, para a gente se arrepender. Quem é que aqui tem coragem de dizer, eu ainda tenho muito que melhorar? Não é? Para a gente ver os nossos os pecados, a gente ver aquilo que ainda está errado na nossa vida, que a gente ainda não consertou. A gente está aqui toda semana, querido, para a palavra, o Espírito Santo nos convencer dos nossos pecados. Não é pastor que convence ninguém, querido. Não é irmão, não é diácono, não é intercessor. Quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo. Então a gente vem aqui toda semana para dar oportunidade ao Espírito Santo de nos convencer dos nossos pecados, a gente se arrepender e se converter. Amém. Amém. Mas por outro lado, queridos, se a gente não for cínico, a gente também vem aqui para pedir sinal. A gente também vem para pedir milagre. A gente também vem para pedir que Ele resolva um problema da nossa vida. Está entendendo, queridos? O problema é quando tem gente que só procura as bênçãos, não quer saber de nada do abençoador. Né? Tá certo, meu irmão. Cada semana que você vem aqui é para você ouvir a palavra, para o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Amém. Tirar todo o ódio, toda a raiva, toda a amargura, toda a violência, não é? Para transformar você numa pessoa melhor. Mas por outro lado, nós também viemos aqui, querido, para pedir a Deus, porque tem situações na nossa vida que só Ele pode resolver. Amém. E se nós não tivermos a Ele, a quem vamos recorrer? Amém, querido? Amém. Né? Então a questão, querido, nunca foi falta de sinais. Olha só, sinais nós já tivemos. Quem aqui tem coragem? Eu já vi muitos sinais de Deus na minha ação de Deus, milagres de Deus, coisas que foi Deus que fez, um mar vermelho que Deus abriu, um gigante que Deus derrubou. A gente já viu. O problema aqui, queridos, para nós, né? Estamos trazendo essa palavra para hoje. Nós hoje temos Jesus Cristo, esse povo ainda não tinha Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nós hoje temos o Espírito Santo para nos convencer. Nós hoje temos a palavra na nossa mão. Nós hoje tem gente que prega a palavra para a gente. Nós hoje temos uma igreja. Então, o que Jesus está falando aqui, querido? Porque a grande questão aqui do ser humano é a dureza de coração. É a resistência a mudanças. É a resistência a se arrepender, a resistência a se converter. Eu dou meu testemunho, queridos. Eu levei 6 anos para me converter. E a igreja ouvia a palavra e continuava no que eu fazia. E continuava na minha vida. E continuava fazendo o que eu fazia. Até que um dia o Espírito Santo me pegou. Graças a Deus. Amém. E eu não consegui mais sair. Graças a Deus. Amém, querido? Então, a grande questão, querido, às vezes, né, por que tem gente ao nosso redor que não se converte? Alguém conhece alguém que não se converte? Você fala de Deus. Por quê? É um coração endurecido. É um coração incrédulo. Às vezes é um coração machucado. Às vezes é um coração ferido. Às vezes é uma pessoa que está presa, está encarcerada numa situação
e ela não vê meios de sair daquilo ali, né? Então, querido, nós vemos, né, aqui o que é bacana, que a conversão de Nínive foi coletiva, aquilo que eu falo sempre para vocês, né? Que o evangelho não é individual, ele é coletivo. A conversão de Nínive foi coletiva. E o rei da cidade, você viu que bacana, como é que se repete? Diz que o rei da cidade se levantou. O rei da cidade desceu do trono. Isso aqui é altamente simbólico. Talvez, querido, a gente tem que se levantar do trono da dureza de coração. A gente tem que se levantar do trono do ressentimento. A gente tem que se levantar do trono da amargura. A gente tem que se levantar do trono da acomodação. Do trono da incredulidade. Do trono do orgulho. Desse trono que hoje as pessoas têm uma necessidade de estar sempre com a razão. Elas é que sabem tudo. Elas é que estão certas. Você não sabe nada. Você é um idiota. Você é um boçal. Você é um ignorante. Elas é que sabem tudo. Ninguém aqui convive com gente assim, né? Sim. Queridos, conversão sempre começa com você descendo de alguma coisa, descendo de uma posição, descendo de um trono, descendo de uma zona de conforto. Aleluia. Quando Jesus entrou na minha vida, eu estava confortável, tinha o que eu queria, fazia o que eu queria, era dono da minha vida. Ele entrou e desarrumou tudo. É aquele negócio, querido, quando Deus quer e a gente não faz, Ele faz do jeito dele. E às vezes o jeito dele nem sempre é legal. Ele é bom. Amém. Mas às vezes Ele faz de um jeito que desorganiza tudo. Amém? Amém. Eu dou exemplo, né, que eu era aquela ovelha que sempre se desgarrava. Eu não te falei que eu ia 6 anos para me converter? Porque eu estou 6 anos indo para a igreja, saí da igreja. Indo para a igreja, saindo para a igreja. Indo para a igreja, saindo para a igreja. E ia para a igreja, daqui a pouco já desviava. Ia para a igreja, já desviava, né? Uma vez o pastor falou, você já desviou outra vez? Aí Deus uma vez, a ovelha que se perde, o pastor sabe como lidar com ela. Se você não sabe, quando tem aquela ovelha que se desgarra do rebanho, o pastor vai lá, já contei essa história, mas eu conto outra vez. Ele quebra a perna dela. Ele quebra a perna da ovelha, bota uma tala e bota ela no cangote dele. E ela vive no cangote dele. Quando ela fica boa, ele vê que ela pode ficar de pé, a ovelha não consegue mais sair de perto dele. Porque ele é a segurança, ele é o alimento, ele é a água, ele é o calor para ela dormir, ele é a proteção. Amém? Eu vivi isso na minha vida. Amém? Deus literalmente quebrou minha perna. E depois dessa perna quebrada, foi difícil. Tentei me desviar? Tentei, minha gente. Aqui ninguém tentou não, né? Então, queridos, essa palavra aqui serve para a gente, querido. Porque hoje também nós somos, além de ser uma geração que vem à igreja, que quer se converter, que quer melhorar, nós também somos uma geração que pede sinais, que quer ver milagres, que quer ver maravilhas, não é? E às vezes a gente foge do essencial, que é o arrependimento. Como a gente pregava domingo passado, querido. Sem arrependimento não há remissão de pecado. E se não há remissão de pecado, não tem evangelho que dê jeito. Não tem vida nova. Não tem novidade de vida. Porque se não se arrepende de seus pecados, não tem mudança. Vocês estão aí? Amém. A gente foge disso, queridos. Como eu fugia.
Eu fugia de Deus porque eu não queria me arrepender. Eu não queria largar os meus pecados. Quem aqui tem coragem de dizer que pecado é bom? Pecado é bom, minha gente. Tem comida que engorda, querido, mas que é boa. Tem gente, não suporto dinheiro. Dinheiro é bom, meu irmão. Amém? Não fala mal dele não, que ele foge da tua vida. Então, às vezes, querido, nós também fugimos do essencial. Por que a gente pede sinal, querido? Por que tem gente que vem à igreja, Senhor, eu preciso de um sinal, eu preciso de uma revelação, eu preciso... Porque ela não quer mudar nada, queridos. Ela quer que Deus faça tudo. Ela quer caia do céu. Ela não quer responsabilidade de mudança. Amém? Ela não quer responsabilidade. Deus, né? Manda do céu isso, manda do céu aquilo. Mas ela não toma atitude nenhuma. Não age. A gente não quer essa responsabilidade de ter ficado ouvindo a palavra toda semana, se arrepender, mudar de vida. Então, queridos, para finalizar, a palavra está meio enjoada hoje, né, minha gente? Mas é isso aí, né, Maria? Hoje é dia da gente se examinar. Não é para a gente se examinar. Olha só, querido, que a gente não seja uma geração que está sempre exigindo de Deus. Amém. Tem gente hoje, querido, que não pede de Deus, exige. Está sempre reclamando, está sempre murmurando. Não, Senhor, o Senhor tem que abrir uma porta. Eu determino, a porta está aberta. Já está no lugar de Deus. Estão sempre exigindo de Deus. Querido, que a gente não seja uma geração assim, mas uma geração que ouve, que escuta, ou palavra chata, ou palavra enjoada, mas tem tudo a ver com a minha vida. Eu tenho que descer desse trono, do trono do meu ego, da minha egolatria, não é? Eu tenho que sair, eu tenho que abrir meu coração para Deus fazer. Eu tenho que mudar coisas na minha vida, eu tenho que tomar atitude, eu tenho que me levantar, eu tenho que sair dessa vida de prostração, de acomodação, eu tenho que bater na porta, porque Jesus mandou bater na porta, eu tenho que correr atrás. Alguém aí, pelo amor de Deus, eu dou R$10 para dizer amém? É difícil pregar para vocês, viu? Amém, querido? Então, querido, eu termino o culto para a gente participar da ceia. Hoje eu vou atrasar, como sempre, né? Exato, que nem no domingo passado. Domingo passado eu estava aqui pregando para você, dizendo: o tempo é agora, meu irmão. Amém. O tempo é agora, o reino de Deus está aqui. O reino de Deus não vem, não, ele já está aqui. Jesus já está no nosso meio como Salvador e Senhor. Viver uma nova vida, querido, como Nínive viveu. A cidade de Nínive, uma cidade pagã, viveu um novo tempo, uma nova história. Mas o que elas fizeram? Eles se arrependeram, eles se converteram, eles tiraram a violência. Quem é que tem coragem de dizer: se a coisa esquentar, eu fico violento? Aqui não tem ninguém violento. Tem. Se as coisas não ficarem bem, eu fico agressivo. Eu levanto a voz. Quem levanta a voz? Sim. Né? A dona, desculpa, minha mulher falou: por que você está falando alto? Eu digo: eu acho que eu estou ficando surdo. Estou ficando velho, eu acho que eu estou ficando surdo. Por quê, querido? Falar alto é uma violência. Falar palavras que machucam, que ferem,
né? Escutei alguém dizer, cuidado com a palavra que você fala, porque a palavra que você fala pode vir trazer vida para alguém, mas a palavra que você fala também pode matar alguém. É verdade. Morre com uma palavra que recebe. Quantas histórias que a gente conhece, querido? Pessoas que passaram mal depois de ouvir uma palavra. Amém? Amém. Então, querido, ainda há esperança para você. Amém. Amém? Amém. Então nós vamos orar, queridos. Vamos fazer um negócio direitinho aqui. Primeiro vamos orar para preparar para a ceia. No momento do pão, querido, o Espírito Santo vai trazer ao teu coração do que você precisa se arrepender. Presta atenção, querido. Não basta dizer, eu estou arrependido. Não, meu irmão. Arrependimento tem que ser acompanhado de conversão, de mudança. Amém. Eu não vou fazer mais assim, eu vou fazer diferente. Amém, querido? No momento do pão a gente vai fazer isso. E no momento que a gente participar do cálice, eu vou dar até a oportunidade a você. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Amém. O Evangelho cura, liberta, traz salvação, traz restauração. Então eu vou dar a liberdade a você de pedir, Senhor, eu preciso de um milagre nessa área da minha vida. Mas antes, querido, a gente vai se arrepender. Se arrepender das nossas muitas reclamações, desse trono que a gente senta e fica de pernas cruzadas esperando que Deus faça tudo. Eu não preciso fazer nada. É só cruzar as pernas e esperar que Deus vai me dar. Meu irmão, tu vai ficar aí nesse trono e não vai ver nada acontecer. Porque não é assim que você chama a atenção de Deus. Diz a palavra que Deus viu como os ninivitas se converteram. As coisas que você faz, querido, Deus vê. Em função do que você faz, Ele muda de ideia. Vou dar a ela algo que ela, não que ela está pedindo, vou dar mais do que ela está pedindo. Amém? Pai querido e amado, queremos te agradecer. É difícil ouvir a tua palavra, Pai. Nós queremos te agradecer por a tua palavra pregada nessa manhã para nós. Obrigado, meu Pai. É verdade, Pai. O principal hoje é ouvir a tua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir. E se eu não escuto, eu não ouço a tua palavra, a minha fé não cresce. E aí eu não me arrependo. Às vezes eu fico até soberbo, orgulhoso. Não, eu não tenho pecado. Como muitos que a gente vê, né? E a tua palavra é que nos converte, Pai. É que nos santifica. É a tua palavra que nos transforma. É a tua palavra que nos cura, nos restaura. Muito obrigado, Pai. Se hoje estamos vivos, se hoje estamos aqui, nós estamos aqui por causa da tua palavra. Eu quero que você fale isso. Deus, eu estou aqui por causa da tua palavra. Sem a tua palavra eu não estaria de pé. Sem a tua palavra eu não estaria nem vivo. Mas por causa da tua palavra eu estou aqui. Obrigado, Pai. Desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas por enquanto você ainda pode. Agora receba o cálice e o pão. E como eu disse, queridos, essa palavra foi pregada, queridos, para provocar em nós arrependimento, para provocar em nós consertos, para provocar em nós mudanças. E aí você abaixa a sua cabeça, fecha os teus olhos, você e Deus, não é? Você pode apresentar. Eu olho para a minha vida, queridos, falando de mim mesmo, não estou falando dos outros. Olho para trás de quantas coisas eu me arrependo.
coisas que eu fiz e coisas que eu não fiz, mas que devia ter feito. E às vezes a gente vive a vida, queridos, se lembrando disso. E aí fica contando a mesma história, a mesma história, a mesma história, e nada muda, e nada se transforma. Então, Pai querido, em primeiro lugar, pegue aí o pãozinho, querido, coloque na sua mão. Nós queremos, Pai, obrigado, Pai, por essa palavra. Ela nos incomoda, ela nos deixa meio desconfortáveis, mas a gente reconhece, Pai, muitos pecados dos quais nós precisamos que nós nos arrependemos, Pai. Coisas que fizemos, que deixamos de fazer. Nos arrependemos, Pai, de às vezes ficarmos sentados como que num trono esperando que o Senhor faça os milagres, as maravilhas, e não oramos. Às vezes nem à igreja vamos. Leva meu nome lá. Perdoa-nos, Pai, os nossos pecados. Se o Espírito Santo te acusa, perdão. Se o Espírito Santo te torna consciente de um pecado, diga para o Espírito Santo: é verdade, como eu me arrependo. Volto a dizer, queridos, às vezes o arrependimento é por coisas que a gente fez, outras porque a gente não fez. Coisas que a gente fez porque os outros pediram, que outros exigiram. Não era uma coisa que você queria, mas você acabou fazendo, quase que obrigado. Então, Pai querido, essa é uma manhã de arrependimento, é uma manhã de conversão, é uma manhã de mudança de vida, é uma manhã de novas escolhas, novas decisões. É uma manhã para a gente tirar a malícia do nosso coração, tirar do nosso coração a violência, a agressividade. Nos ajuda, Espírito Santo. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Perdoa os nossos pecados, Pai, e nos purifica. Nós nos arrependemos, nós te pedimos perdão e te agradecemos pela obra completa e perfeita que o Senhor fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados, que nos dá a oportunidade hoje de ter esperança de viver uma nova vida, uma novidade de vida, coisas que a gente nem imagina que ainda possam acontecer na nossa vida. Abençoamos esse pedaço de pão e te agradecemos. Obrigado, Jesus. Diga obrigado para Jesus. Obrigado, Jesus. Eu participo isso em memória da obra perfeita que o Senhor fez por mim, por nós, por cada um de nós. Abençoamos esse pedaço de pão e participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão. Agora pegue o cálice, meu irmão. Nós vamos fazer isso em memória. Memória de quê? Jesus na cruz do Calvário, antes de expirar, disse: está consumado. Amém, aleluia. Tudo que eu tinha que fazer por eles já foi feito.
Agora a nossa parte é acreditar nisso, crer nisso, e ter coragem de colocar diante de Deus as nossas lutas, as nossas provas, os milagres que nós precisamos. Então eu queria encorajar você, porque o evangelho que você serve é o evangelho do poder de Deus. E ele é salvação, ele é cura, ele é restauração, ele é libertação, ele é provisão para todo aquele que nele crê. E antes de participar do cálice, você vai fazer uma declaração de fé. Eu creio, Jesus, no Evangelho. Eu creio nas tuas promessas. Eu creio na tua palavra. Eu creio em tudo que o Senhor nos prometeu. E agora eu coloco diante de ti, Pai, a minha maior necessidade, a minha maior luta, o problema que mais me aflige, que mais me angustia, que mais me entristece, que mais me tira força para levantar da cama, porque não tenho condições de resolver. Só o Senhor pode resolver. Então eu entrego o meu problema, a minha luta nas tuas mãos. E espero de ti o livramento, a salvação, a cura, Pai. Que no momento que meu irmão passar, tomar o cálice, toda doença no corpo dele vai embora, involua, desapareça. Que caminhos que não existiam se abram, que portas se abram, que possibilidades apareçam que ele nunca tinha imaginado, porque nós vivemos pela fé, Pai, e pela fé nas tuas promessas. Obrigado, Jesus. Eu abençoo esse cálice e participo dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice e dar graças a Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus? Pode dizer aleluia aí no seu lugar. Aleluia. Dê a mão ao seu irmão, dê a mão à sua irmã aí. Diga para ela, sinais vão acontecer na sua vida, porque Deus continua sendo poderoso. Amém? Quero só agradecer as felicitações, os abraços, as mensagens. Muito obrigado. Amo vocês. Vocês moram no meu coração. Amém? Vamos orar. Queremos te agradecer por essa manhã, Pai. Estamos na tua casa, te servindo, te adorando, te bendizendo. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe na tua casa neste dia, Senhor, para ouvir esta palavra, para nos trazer para perto de ti, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por receber essa palavra, dizendo, tem sinais ainda para acontecer na sua vida, tem milagres ainda para acontecer na sua vida, tem esperança para a sua vida ainda. Muito obrigado, Pai. Que assim aconteça nesses dias, que nesse mês de março já possamos ver sinais do Senhor, maravilhas do Senhor, e que também possamos ver, Pai, o teu milagre transformando as nossas vidas cada dia mais à semelhança de Cristo. Dá-nos um mês de março ricamente abençoado. E agora que vamos sair da tua casa, nos leva debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a tua boa mão continue sobre as nossas vidas, nos guardando, nos protegendo. Assim nós oramos e te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e permaneça para sempre. Amém. Deus abençoe rico e abundantemente.